Está a gravar? Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Mesa Redonda, no âmbito do Clube dos Pensadores. O podcast é constituído por 7 elementos e os episódios são mensais. Em cada episódio haverá uma abordagem dos temas e das polémicas mais faladas e, caso não haja nada, nós tentaremos dar o nosso melhor e engendrar alguma coisa. Neste primeiro episódio vamos falar sobre um assunto sério, a Maratona das Cartas, que é o maior evento de direitos humanos do mundo, em que milhões de pessoas se unem, escrevem cartas e assinam petições com o objetivo de dar liberdade a algumas pessoas que a perderam injustamente. Todos os anos conseguem-se ótimos resultados e nós não queremos que este ano seja uma exceção, por isso deixamos nas nossas páginas do Insta e do Facebook o link e o código que podem usar para assinar esta petição. E agora passamos a fazer então um resumo dos 6 casos deste ano. A presente edição da Maratona das Cartas defende e apoia todos os indivíduos privados da sua liberdade na luta pelos direitos humanos. Germain Rukuki, natural do Burundi, é um desses exemplos que no ano de 2018 foi condenado a 32 anos de prisão por simplesmente fazer o seu trabalho pacífico na luta pelos direitos humanos. Neste momento, encontra-se numa prisão sobrelotada com condições precárias. Jani Silva encontra-se atualmente em risco de vida por defender o ecossistema que lhe dá abrigo após conflitos com diversas empresas petrolíferas. Na Turquia, 2 estudantes estão sujeitos a cumprir pena por organizarem eventos com vista à luta pelos direitos LGBTI+, enquanto que na Arábia Saudita, Nassima Al-Sada é uma das muitas mulheres ativistas que lutaram por largos anos pelos direitos básicos das mulheres no país. Já um grupo conhecido como El Iblo, constituído por 3 rapazes, foi fulcral para evitar o regresso de inúmeros imigrantes à Líbia, de modo a que eles não fossem sujeitos a métodos de tortura. Por último, Paim Piomin criticou, numa das suas atuações, os militares do seu país, acabando por ser condenado a 6 anos de prisão. Bem, eu vou começar aqui por um caso que até me chamou a atenção, aqui o da Jani Silva, que dedicou toda a sua vida à defesa das árvores, portanto era um local que tinha muitas espécies, muita biodiversidade, e que colocou-se numa situação menos confortável por causa de empresas petrolíferas que estavam lá também para, portanto... É por interesse económico, quase. Exatamente, por interesse. Aqui, muitas vezes o que fala é a economia e não a paisagem. Temos aqui um exemplo até bastante perto de nós, e que na altura me chamou muita atenção, aqui o da Serra d'Arva, a exploração de lítio. Eu lembro-me de ir às festas, ver aqueles autocolantes todos do lítio. E gostava de saber a vossa opinião disso. Eu acho que é uma grande perda, não é? A nível de paisagem e tudo. Mas, a termos económicos, se calhar até podia ser viável ou não é? Como é que nós iríamos saber isso? E até, salvo erro, não tenho dito, mas salvo erro, ouvi que era de uma área reservada. Não sei. Isso não o quê? Nós chegámos a fazer um trabalho sobre isso o ano passado. Chegámos. Não, mas era sobre o ouro. Desta vez era sobre o lítio. Pelo que eu ouvi dizer, é um recurso que cada vez mais está a ser cada vez mais procurado, porque é utilizado nas nossas baterias. Nossas? Dos telemóveis? Sim, dos mas telemóveis é e das... que iam, porque é minas a céu aberto, não é? Iam estragar toda a paisagem sim. que nós temos, que é... Isso só prova que às vezes, lá está, como a Mariana disse, o poder económico e o dinheiro... É o único que interessa. Fala mais alto. Exato. E a conversa do ambiente, e muita gente diz isso, que cada vez mais está cansado, mas eu acho que nunca é de mais relembrar. E aqui, no caso dela, era a Amazónia, era uma zona que era uma reserva mesmo. E ainda assim, com imensas espécies que se calhar nem sequer há noutra zona. O pulmão do mundo? Exatamente, era isso que eu ia dizer. O pulmão do mundo. Exatamente, não afeta só a zona, afeta-nos a todos nós. E é giro. E os animaizinhos também. Também, claro. E é giro que em relação a isso da Serra d'Arva, quando foi o Parlamento dos Jovens, que é a tal história que eu ia dizer, quando foi o Parlamento dos Jovens, nós tínhamos direito a uma pergunta... foi lá uma deputada, para ensinar umas coisas, não é? Não sei bem. Foi lá uma deputada, nós tínhamos direito, cada grupo, cada escola tinha direito a uma pergunta do que achasse mais conveniente. Podia ser do Parlamento, das medidas, podia ser do que nós quiséssemos. E, se não me engano, a deputada até era do quadrão de esquerda. Normalmente estão mais associados tem
uma atitude mais progressista a nível natureza. E a nossa pergunta, que por acaso, a deputada até disse que foi a melhor, que até foi engendrada pelo João, e foi a Magna que disse, foi precisamente sobre a Serra d'Arga e o modo como, depois de tantas manifestações e de tantas manifestações de desgosto dos habitantes e da região e mesmo de Serra d'Arga, de que modo é que avançarem as obras não seria uma traição aos habitantes e ao povo que os elegeu, porque o salvo erro era do PS, ou seja, era do partido dominante na altura e ainda hoje. E a resposta dela, sei que foi muito, muito pouco precisa, muito redundante e mal dada. Claro. Ainda hoje em dia, não, na altura, não dizia nada. Justificação não há justificação para tal. E porque lá está, é como disseram, o dinheiro... Há justificação, lá está. É o dinheiro. Ou às vezes... Pegando nessa parte económica, estamos a falar de dinheiro mais para a empresa que vai explorar, porque se formos falar, por exemplo, não sei, Serra d'Arga, Arga é a vila, não sei... É uma freguesia. É uma serra. É a Serra d'Arga, abrange muito a zona de Covas, É como a Amazónia. Caminha. A Amazónia vai ao Brasil, vai à Bolívia, acho eu, ao Peru. Claro, para a zona não vai A parecer... Serra d'Arga dá ali um saltinho aos Pirineus. Não passa muito disso. Eles ganham bastante na altura das festas, que realmente são umas festas enormes. E aí iam perder, de facto, porque não é? Se tem ali minas... Mas é festa nas minas? Não, é na Capela. Não. São João d'Arga. Sim, mas não há, nem é por aí, é mesmo. Não sei, penso que ia diminuir. Há a Sim. impressão que sim. E Não é mesmo aquela fantasia de Arga, de Serra Bonita. Sim. E agora Sim, não eu há acho que mesmo bonito. antes disso é mesmo a Vai questão perder a de essência. simplesmente destruírem a serra. Exato. Ah, É a essência. sim, lá está. A essência vai toda hora. Mas em relação à Jani, é muito engraçado, porque nós já temos visto e participado neste evento há 2-3 anos. E é muito engraçado ver que também se tem aceite a defesa pelo ambiente como um direito humano. Claro que Sim, Porque claro. Todos Exato. nós. Porque normalmente há aquela ideia que dos direitos humanos é a liberdade de expressão, pronto, aquelas coisas que é a ideia que nós temos do que são os direitos humanos. Mas, e desta vez nós vemos a participar aqui na amnistia um caso ser alguém que está a ser perseguida por defender o ambiente. E eu acho que não é algo que tu costumas É ver. uma liberdade individual. Exato, pode ser uma mudança E a questão é que nem muito boa, sequer é uma vantagem. ela nem está a fazer estar a ver. aquilo só por ela. Ela na realidade mora lá, não é? Claro que também lhe interfere se calhar Claro, mais. sei lá. Mas é a voz de um grupo. não, mas ela está a fazer aquilo por Não, todos é nós. a voz de todos Colômbia. nós. Ou pelo menos devia Colômbia. ser. Exato. Não sei como é que é o regime, mas por exemplo, se fosse felizmente não existe, mas um subordinado do Donald Trump ser defensor do ambiente não era subordinado sequer. São pessoas, é como o Bolsonaro, não acreditam no aquecimento global e acho que em pleno 2020 é muito triste não se acreditar no aquecimento global. É de uma ignorância extrema. E não nos vamos esquecer que ela, apesar disto tudo, de ser perseguida das suas ameaças, ela continua a falar por todos nós, mesmo assim a sua vida posta em causa e a sua liberdade. E é por isso também que estamos aqui, não é? Por Exatamente. isso estamos aqui. E o seu trabalho sempre foi pacífico, diz aqui Sim. na página. Sempre O foi seu trabalho diz pacífico. respeito a todos nós. Matilde, manda mais. Olha- Outro que me chocou muito foi logo o primeiro, que Sim. foi condenado a 32 anos de prisão por defender os direitos humanos. Esse acho que deve ser dos que me choca mais. E houve aqui uma parte que me chocou mesmo, porque ele nunca chegou a conhecer o seu filho mais novo e hoje em dia ele tem 3 anos. Pronto, não é uma década. Sim. Já viste o que é? Disseste 3 anos de uma maneira que... Já viste o que é? Nunca conheceste o teu filho, ele tem 3 anos. Nunca o conheceste. Sim, sim. É É duro. uma parte fundamental do A crescimento. mim é uma coisa que me toca. É coisa que se calhar tu vais Sim, perceber mas através. os direitos humanos, tipo, é um dia. direito É um dele. direito. 32 anos, é que não foi condenado a Sim. 4 anos, 6 São anos. 3 anos. Como alguns Bem, aqui, aqui também 32. podemos pegar noutra vertente, que é a pena máxima em Portugal é 25 anos, se não me engano. Era isso que eu ia dizer. Máxima. Homicidas. Foi o que eu disse, pena máxima. Sim. Para homicidas, pronto, depende, não é? É a pena máxima. O crime mais hediondo que se possa cometer 25 anos. Diz. Isso é um Não, bocadinho era relativo. exatamente isso. Já para Às não vezes falar esses que foi um crimes trabalho horrendos e pacífico. que
Como é que ele foi Apenas preso? O que é que suspensas estava e a assim. fazer? Era um trabalho pacífico. Trabalho pacífico. Exatamente. Ele tinha uma organização que Ação Cristã. Era o nome dela. E portanto, só porque encontraram um e-mail dele para essa organização, condenaram. Efetivamente ele era o líder, mas era uma organização que defendia e ajudava e fazia ações de caridade. Era o E ele foi NGO. preso só por isso. Até Não, porque... eles diziam que tinha manchado a imagem. do país. Exato, era isso que eu ia dizer. Eles chegaram a fechar, ou seja, antes de ele ser preso, em 2018, acho eu. Não, é? Não, 2017. É um ano antes. Fecharam-lhe a organização só e acusaram-no de manchar a imagem do país. Manchar a imagem de um país. Ações de caridade e defender os direitos humanos é manchar a imagem de um país. Sim, ele foi acusado por participação em movimentos de insurreição, desculpem, rebelião e um ataque à autoridade do Estado. São coisas que dizem que é para justificarem de alguma maneira. Claro. Quem tem duas palas. E depois aqui, penso que é a esposa do senhor Exato. teve de fugir do país com as crianças por segurança dos filhos, não é? Olha, faz-me lembrar, mas isto já é uma coisa à Olha, parte. eu até vou citar o que ela disse. Por quanto tempo vai o meu marido sofrer por esta injustiça? Profundo. Bastante. Era uma ONG. Era, Sim, tenho aqui. claro. Sim. País? Burundi. Burundi? Não conheço. É asiático? Ou africano? Vai ao Maps Google. Não é seguro. E podemos falar agora também da situação que temos agora com o Covid, porque ele está numa prisão Sim. e os riscos de contágio são África. muito África, São obrigado. muito elevados mesmo. Mas isso já é outro domínio. As condições precárias da sua... Sim. Da prisão. Ele partilha a cela com 120 detidos e tem 2 casas de banho para 120 pessoas. A cela? Sim. Ou a camarada? Não, pronto, cela. camarada é para militares, realmente. A cela com outros 120 detidos. Epa. Com 2 casas de banho. Bem, E falámos aí dos colombianos. Os colombianos têm que pagar à polícia para não serem mortos. Pois já para não falar que provavelmente ele está isso parece coisa de filmes. em contacto com, Mas não é, com não pessoas é. que não estão ali pelos mesmos motivos que ele. Os colombianos... Parece coisa Sim, de tudo filmes, mas nós vimos isto acontece quase sempre em países que não são menos desenvolvidos, de facto. Eu pergunto-me se vocês encontrassem assim uma notícia em Portugal, se por acaso houvesse, qual é que poderia ser a vossa opinião? A vossa reação? Era chocante aqui em Portugal, nós não vivemos a realidade deles. É que era Mas- impensável até. mas aqui é Eu- impensável, A meu ver, diferente. é impensável. Estás a falar de realidades muito diferentes. Exato. Sim, O nosso sim. regime Sim. aqui, claro, é totalmente diferente. Eu não sei como é que funciona lá. Não... Por isso é que se calhar às vezes essas viagens de amis e assim... Porque eu já via... Mas pá, eu não me quero divagar um bocado do tema. Pronto. Mas já vi uma entrevista do Presidente da AMI muito interessante e que dá para percebermos isso mesmo. Pronto, mas eu agora... Ajuda América Internacional. Exato. Fernando Nobre. Fernando? Esteve envolvido em alguma... No maluco beleza. Sim. Esteve envolvido em vários escândalos e polémicas políticas. Mas pronto, passando a um próximo caso... Olha, só uma coisa, este é mesmo muito importante agir já, porque no dia 30 de junho deste ano o Supremo Tribunal decidiu que o recurso devia ser novamente considerado, portanto é mesmo a altura certa. Isto é para uma forma ajudarmos. de bombardear os governos, porque nós nem... Parece que não, mas... assinaturas. Muitas vezes estes casos são fechados, eles não denunciam e procuram sempre manter isto com a maior descrição. E nós Já com houve estas... sucessos, entretanto. Sim, há Sim, muitos sim, sucessos. muitos. E muitas das vezes o que é que vemos nos outros anos? Pessoas que já morreram. Ok? E pode-se questionar qual é a razão de estarmos a fazer isso. Se as pessoas já morreram. No fundo, opá, uma justificação eu acho que é essa. Para honrar a Honrá-las. pessoa. Nem é questão de homenagem. É questão de denunciar e divulgar esses também, casos claro. de modo a que os governos... O que acontece? Porque essa pessoa morreu, mas um caso destes ocorre, se não for hoje, é amanhã ou daqui a 3 meses. Isto é... Sim, claro, E é nós evitar não que estas vamos- coisas, porque se nós divulgarmos, estamos sempre a ajudar. E é muito importante, porque hoje temos liberdade, amanhã podemos não ter. Exatamente. E a melhor maneira de nós combatermos isto é estarmos sensibilizados e não permanecermos na ignorância. Anticracia. Mas eu também dou aqui uma parte E ela- importante à parte da homenagem. Confundi toda, mas... Sim, mas eu porque é sempre uma... Epá, tenho uma maneira de ver a vida como algo supremo e algo muito importante e que valorizo muito.
Mas não vejo isso como a principal razão. Estás a perceber? Sim, não digo que seja a principal, mas eu considero que é importante. E o maior porque, benefício. no fundo, estão a lutar não por eles. Estão a lutar por todos nós. Estão a lutar por todos nós, lá está. Totalmente. Então acho Sim. que depois da morte é... Não, mas há coisa. Sabem como é que é a lei das gerações da Coreia do Norte? Se um pai comete um crime, ou se um avô comete um crime, o filho desse avô e o filho, ou seja, o neto, o filho do filho, vão presos. É a lei das 3 gerações. Não, o neto não vai ser. O filho... É verdade. É a lei das 3 gerações. Isso foi implementado pelo mesmo que disse que nunca fazia cocó e inventou a hambúrguer. Que é o avô do Kim Jong-un. E foi implementado por isso que é a lei das 3 gerações. Pronto. E não é chocado. Passadeira. Então um avô teu comete um crime. Foi uma parte. E tu vais preso. Pronto. É Opa, é chocante. chocante. Por acaso é. Bem, eu agora queria só Não, destacar mas são aqui factos. um caso. Ele disse que nunca fez cocó e escreveu 1500 livros. Oh, Cerdeira. E disse que escreveu 1500 livros em vida. Pronto, avança. Inventou o hambúrguer. Luís, força. É verídico. Já percebemos. Já percebemos. Nós acreditamos. Pronto, queria só agora falar aqui de uma coisa. Que este foi o que, se eu tivesse que eleger aquele, o mais, não digo interessante, mas que me chamou mais a atenção. Impactante. Sim, o que me chamou mais a atenção foi este da senhora Nassima Assada, da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, portanto, é muito conhecida pelos falta de direitos que dá às mulheres, e ela foi uma das ativistas que foi a voz de muitas mulheres naquilo que foi a conquista. Há uns anos foi extremamente falado. No ano passado, em janeiro, as mulheres puderam começar a conduzir Foi em ano alguns passado? países. Foi. Pronto, é disso que eu ia falar. Ela conseguiu que as mulheres tivessem direito a conduzir e a ter... Foi ela? Foi uma delas. Sim, mas... Foi a Portanto, associação, não é? Sim, foi uma delas. São vários ativistas, aqui não discriminam muito bem a situação, mas pronto. Agora não sei se eu penso a falar. Não conheço mais nenhum. O Ronaldo. É, o que é que diz o Ronaldo? Ronaldo, quando aprende uma palavra, tu gostas sempre de utilizá-la. Pronto. E apesar desses direitos terem sido conquistados, as mulheres que foram responsáveis pela aquisição desses direitos estão presas hoje. Portanto, que isto é uma contradição enorme, mas eu gostava era de destacar aqui uma coisa. É aquilo que ela disse. Exato, Destaca. é isso que eu ia dizer. Porque não é só ter conseguido fazer que as pessoas ganhassem direito a conduzir, as mulheres, mas é que também pequenas situações básicas, como sair à rua, como poder ir às compras, Sim, e elas, portanto, há aquela lei, o Cerdeira veio com a lei lá da Coreia do Norte, uma lei interessante que é a lei dos guardiões, que é uma mulher tem um guardião, como se fosse o guardião da galáxia logo, em que tem que pedir autorização ao seu marido para poder fazer tarefas. Não, é o marido. Nem precisa de ser marido. Olha o que é que diz aqui. Porque é que um rapaz menor de idade deveria ser o guardião de uma mulher adulta? Ou até o filho. Exato, até o filho. É o guardião Podia ser dela. o filho. Eu acho que é um rapaz qualquer. Não sei. Mas vocês estão aí a falar de... Lá do... Da Arábia Não sei, Saudita. disseste guardião da Coreia? Não. Sim, Lei da conheço. Coreia. Isso foi Cerdeira. Isto é a lei do guardião. Lei das 3 gerações. Mas o papel do homem, assim, mais valorizado em relação à mulher, isto vê-se não só na Coreia, mas em todo lado. Eu acho que, por exemplo, aqui fala da violência e certamente também deve estar mencionada. Eu acho que ainda é muito comum hoje em dia a violência do homem para a mulher, não é? E acho que mais comum até do que o que nós pensamos. Sim, E até, se sim. calhar, Sim. até na geração mais jovem até. Sei que se calhar é um bocado... A violação do amor. Mas já nem Sim. é isso que aqui... Eu acabei de Porque dizer violação nesse do amor. caso- É uma posse mesmo. Exato, É uma elas... posse. Sim, aqui É todas as isto é mulheres. terceiro Mas mundo. Tem que ter violenta. um guardião. Violenta mentalmente, violenta muito. E na Arábia Saudita, penso que seja, mas pelo menos nas Arábias, passa a expressão, Só há uma. há, opá, essa zona do mundo, é Oriente, não é? É. Nós é Ocidente, eles é Oriente. Depende do mapa que usares. Sim, mas é. Tem aquela cultura de cozer a vagina. Sim. Ai, como é que isso se chama, pá? Sim. Ai, Jesus. Coisa Nós horrível. vimos Sabem o que é filme, curioso?
é que são as mulheres a cozer às outras mulheres. Sim. Uhum. Sim, e normalmente no filme que nós vimos, que acredito que trata a realidade, não é? É a mãe que leva a filha. A mãe passou por isso Isso já é... e levou a filha a fazer o mesmo. Aliás, até há uma exposição na Bienal que tem isso mesmo retratado lá. Ai, já me lembro que nós fomos ver agora. Ok. E olha, também é de salientar mais uma vez que ela na sua cela, claro que não ia ter boas condições, mas foi vítima de maus tratos também. Sim. E ficou numa pequena cela em regime de solitária. Por lutar pelos direitos das Não, mulheres. mas é isto. Há aqui dois pontos Mas não é por importantes. direitos dela, porque ela não está a ser egocêntrica, é por direito de toda a gente, Todas as todas as mulheres no mundo, e a sua vida está posta em causa, ela está a lutar por todas, temos que realçar essa parte. Pois, e é mais uma coisa que tanto falámos, que é, nós não temos noção, mas hoje temos a liberdade de expressão. Há pessoas a lutar, e pessoas que lutaram no nosso país, na altura do 25 de Abril, por algo que amanhã podemos perder. Muito Claro, facilmente. nós damos por garantido porque nunca vivemos esta realidade. Exato. Mas agora ao lermos isto, para nós é impensável ter um guardião, alguém que me Isto é o terceiro mundo, controla. isto é o terceiro mundial. Eu sou... É uma coisa Temos- que nós não Não, temos. não. Até olha, por exemplo, no relatório de AD, quando Sim. o Diogo Batáguas apresentou aquelas ditaduras, muitas delas, e ele avisava, eram da Europa. E a Europa é conhecida como continente das liberdades individuais das repúblicas progressistas e das democracias progressistas. Mas há imensas ditaduras na Europa. Eu agora já não me estou a lembrar, eu também não quero dar calinadas na geografia, mas há realmente. Canhotadas. Canhotadas. Mas há malucos. Os três. Mas também, se calhar... Não sei se é por causa disso, se calhar é mais pelo tamanho do país. Os três maiores líderes do mundo são malucos. São psicopatas. São São sociopatas. São sociopatas. O Vladimir Putin, o Trump e o Xi Jinping é grave. E até do que falámos há bocado, há campos de reeducação que se assemelham aos campos de concentração dos nazis na China. Onde há relatos de mulheres a serem pegadas e usadas para serem violadas. E passa-nos ao lado. 2020. Convém que lhes passe ao lado. Isso às vezes é estratégias também. Exato. Estava a ler aqui, acho que um último apontamento, estava aqui a ler que mesmo na própria defesa, ela só pode fazer um telefonema por semana para a família. Por semana? Sim. Isso. E não pode receber visitas nem do seu próprio advogado, ou seja, ela nem que tenha posses, ela nem se pode defender. Nem pode receber visitas do próprio advogado. Pronto. Parece que estamos a chegar ao fim, não é? Não queremos estender muito no tempo. Já chegamos? Já. Sim. Não conseguimos acabar de falar bem de todos os casos, mas basta ir Sim, ao site da tentamos. Amnistia. Sim. Mas nós já sabemos que isto se calhar é um bocado difícil. Falar de todos. Sim, É sim. difícil. E por isso pegamos se calhar naqueles três principais de diversos Sim, mas isto conceitos, também foi, ambiente e tal. também foi o primeiro episódio. Na próxima, se calhar, já Agora, o que é que tratámos pedimos? de outros assuntos. Espero que tenhamos... Queres falar mais um, Diana? Estava agora aqui a falar, a ver, Pois. e chama-me a atenção aqui porque também é de um tema atual, tal como os direitos das mulheres, de um navio que resgatou migrantes e refugiados no Mediterrâneo e ameaçou que os devolveria à Líbia. 3 jovens... A Lídia. Líbia. Ah, é Líbia. E 3 jovens ajudaram a pôr fim a este pânico, então. E agora, por terem tentado proteger as suas vidas e as de outras pessoas, arriscaram-se a ser presos. Não estão presos ainda, mas lá Eu está, também têm vi a sua esse e foi um que eu gostei liberdade muito. em risco. Foi um que gostei muito. E depois foi a história de... eu acho que eles não fizeram nada, e a polícia, quando eles chegaram a Malta... E Chipre, não vamos. Ai, desculpa. Eles quando chegaram a Malta, a polícia começou a acusá-los que eles tinham... Tá, podes dizer. Está-me a faltar a palavra? Qual é? Pois, se soubesse. De género raptar, tomar posse do navio sem autorização, Sim. quando isso não aconteceu. Mas pronto, eu espero que tenhamos
cativado e captado a vossa atenção e curiosidade para poderem ver, porque nós não temos tempo de abordar todos. E votem, por favor. Sim, acima de tudo é isso. Sim, Assim, assinem. Depois não é voto, link Podem deixar da um link. escola. É assim, da nossa Usem, Instagram. tem que usar o link da nossa... O link não, o código. O código, Nós da escola. deixamos no Insta. Nós deixamos. Apelamos mesmo, porque fiquem sensibilizados com a importância do que é os direitos humanos, a liberdade, e votem para salvar, pelo menos, porque este ano é tudo, salvar as pessoas que este ano estão presas injustamente e que lutam por um direito de todos nós nos diversos países, mas no fundo é um bem comum. Não é aquela palavrinha de sardeira. É bugar dentro da mão. No Instagram vai dar tudo direitinho como é que podem fazer e usar o nosso código da escola. Basta passarem por lá. Muito. Outra vez aquela palavra. Discriminado. Tá. Assim, Vai acabar. não há hipótese. Então pronto, é dizer tchau. É. É tchau. É tchau, não. Tchau, sim. Maltinha. Tchau, tchau. Olha, foi ao bom nesta. Agora aquela parte. Mal logo, para quem vê o Ruben Branco. Então pronto, é desligar. E Muito é isso. obrigado. Tchau.